Eu fiz o meu primeiro milhão com 23 anos. Eu sou Fernanda Mangabeira, tenho 27 anos e sou empresária de vários segmentos. Luz, câmera, gravando. Iniciei minha carreira como empresária desde os meus 10 anos de idade. Quando eu comecei, eu lembro como se fosse hoje, eu morava no condomínio com meu pai e uma amiga minha me chamou para vender bijuteria. Ela tinha ganhado um kit de fazer bijuteria e teve a ideia da gente vender essas bijuterias para as outras coleguinhas, né? E ela queria uma amiga, a gente era muito próxima, e ela me chamou para a gente fazer juntas. E aí a gente confeccionou, na época, as bijuterias. A gente foi para a praça principal do condomínio, colocamos no banco do condomínio, isso eu tinha 10 anos, ou seja, nessa época eu já fazia a mão de obra, o marketing e a venda sem saber, né? E a gente vendeu, e eu lembro que a gente vendeu tudo. E a gente dividiu 50-50. E nesse dia eu também tive uma grande lição, que quando eu cheguei em casa e contei isso para meu pai virou para mim e fez: mas você fez errado. Uma empresa não é assim. Porque ela tinha o material, ela fez a mão de obra, ela que fez o investimento inicial. Então tem que ser 70% dela. Mas foi o meu primeiro aprendizado e o gosto de fazer venda, fazer dinheiro, entender como funcionava uma estrutura de uma empresa, de uma criança de 10 anos com a sociedade, com a amiguinha. Naquele dia eu me despertei que talvez eu não fosse gostar muito de sociedade. E por um bom tempo eu vivi apegada a isso, né? E hoje, boa parte, acho que 3 dos meus segmentos é em sociedade. Trouxeram projetos para mim, para a gente acreditar juntos e a gente crescer juntos. E ali eu entendi que nem sempre dá para seguir sozinha. Às vezes você precisa de uma pessoa com a ação, a ideia, e você entrar junto. Então ali eu quebrei muito o paradigma que eu tinha anti-sócio. E hoje eu tenho uma visão já diferente. Isso é mais uma das coisas que eu quero trazer para vocês no Café com a Nanda. E aí, após isso, né, veio o passar do tempo. E com 17 anos, eu decidi chamar meu pai. Na época eu morava com ele. E eu decidi sair de casa. Com 17 anos, eu quis viver com as minhas próprias pernas. E decidi sair de casa, casei nessa época. E eu trabalhava como guia de turismo. Não era carteira assinada, mas eu ganhava um salário mínimo. Isso no final de 2014, início de 2015. E eu lembro que na época o salário mínimo era R$800. A gente trabalhava e eu podia vender dentro do ônibus os passeios para o destino que a gente ia. E eu tive o meu primeiro contato com comissionamento. E eu gostei bastante. Eu ganhava R$800 de salário mínimo da época e eu fazia no final de semana de passeio uns 200, 300 reais por final de semana. Isso eu tinha 17 para 18 anos. E eu iniciei a técnicas de venda. Então, no próprio ônibus eu já falava com todo mundo: ó, o passeio vai ser uma sensação única. E saía vendendo aqueles passeios e lucrava ali. O dinheiro ficava todinho na viagem também, né? Porque o que eu ganhava da comissão eu gastava de passeio, de jantares e passear e comprar dentro da cidade da viagem. Mas ali eu tive o meu primeiro contato com vendas e comissionamento. E eu entendi que eu ganhava mais vendendo ali os passeios do que trabalhando no escritório durante a semana recebendo um salário mínimo. E eu lembro que em uma dessas viagens, né, a esposa de meu pai foi em uma dessas viagens e aí virou para mim e fez: você ia se dar muito bem no ramo como corretora de imóveis. E na época eu disse: vou nada. Não me dou com isso não, gosto daqui do meu, eu tenho o meu fixo e ainda ganho comissão, não vou sair. E na mesma semana que isso aconteceu, eu acabei sendo demitida, né? A empresa estava fazendo um corte de guias e eu fui uma delas a sair. E na mesma hora eu disse: eu acho que é destino, eu sempre fui muito ligada a sinais, né? E eu disse: eu vou atrás daquela proposta de ser corretora, mas eu não vou ficar nisso por muito tempo não, vou ficar só um curto período, né? E fui atrás e me ofereceu a oportunidade de ser corretora de imóveis e eu comecei no segmento da corretagem, aprendi e usei todas as minhas técnicas de venda para aquele primeiro instante. Ali, como guia, usando técnicas de que eu usava para vender os passeios, e técnicas que eu coloquei em prática para vender imóveis, eu descobri uma nova paixão.
e eu descobri que eu amava vender, que estava na minha veia o empreender e vender. E eu descobri que eu amava 3 pilares nesse período. Eu descobri que eu gostava de vender, eu descobri que eu queria empreender e eu descobri que eu gostava de ajudar pessoas. Eu ajudava pessoas vendendo passeio e comecei a ajudar pessoas a realizar o sonho da casa própria. E aquilo bateu em mim de uma forma muito mais surpreendedora e mais gratificante ver a realização da pessoa, de realizar o sonho do lar. E eu descobri que o que eu queria fazer na minha vida tinha que ser algo que me desse, que eu pudesse trabalhar com vendas, que eu pudesse trabalhar com ajudar pessoas e que eu pudesse empreender. Ali eu virei a chave de que eu queria ser empresária. Só que eu não sabia por onde começar. Então, nessa época, eu comecei a diversificar minha renda e comecei a investir em multinível. Trabalhei com criptomoedas, trabalhei com cosméticos, trabalhei com tudo que você imaginar que envolvesse empreender, vender e ajudar pessoas. E ali eu descobri também que eu amava trabalhar como corretora, eu amava o ramo imobiliário. E nesse mesmo ano eu me destaquei como melhor corretora da imobiliária e foi muito gratificante para mim receber esse prêmio. E ali eu descobri que se fosse para eu ir para esse ramo, que eu fosse para o ramo imobiliário, que era algo que eu já gostava, que eu já dominava o assunto. E aí eu decidi abrir a minha imobiliária. Entretanto, eu não queria abrir uma imobiliária por abrir qualquer imobiliária para ser só mais uma no mercado. Eu queria ter um destaque, eu queria ter um diferencial. E nessa época, um conhecido nosso, amigo de meu marido, mostrou para a gente a oportunidade dos loteamentos de chácara, que eu não conhecia e não entendia. Na época eu vendia só casa, apartamento, não trabalhava com lotes. E eu fui me aprofundar, fui entender, fui aprender e vi que era uma área que eu também comecei a gostar bastante. Então eu decidi que eu iria abrir minha imobiliária e a minha imobiliária ia ser especialista de roça rústica, que foi o que eu me desenvolvi e me especifiquei. Quando eu abri a Mangabeira Imóveis, a gente abriu, eu lembro que foi uma época muito difícil porque foi pandemia. Eu abri o meu escritório imobiliário no meio de uma pandemia, contando com as comissões que eu tinha para receber. E eu lembro que eu fechei o ponto e por conta do processo da pandemia, demorou um pouco mais a fechar os contratos que eu tinha para fechar e minha comissão demorou. E eu contando com essa comissão para montar meu escritório. Então veio o meu primeiro obstáculo ali e eu tive que dar um jeito. Então os lotes eu conseguia ganhar dinheiro na hora. Então eu comecei a pegar e eu disse, eu vou vender. Eu vou vender terreno porque o dinheiro vem mais rápido. E eu lembro que nessa época eu trabalhei bastante. E a minha avó, ela me deu um grande suporte. E eu lembro que faltava R$ 5.000 para eu terminar de estruturar a imobiliária. E minha avó chegou junto e me ajudou nessa época. E aí juntou com o que eu tinha vendido de lotes. E assim surgiu a Mangabeira Imóveis, que hoje é uma imobiliária aqui no Vale do São Francisco, em Petrolina, reconhecida por sua especialidade em roça rústica. E iniciamos vendendo lotes de outras pessoas. Assim começou a Mangabeira Imóveis. Mas, como sempre, a gente quando consegue alcançar um nível que a gente consegue realizar um sonho, a gente tem que renovar os sonhos. A gente bate um sonho, a gente tem que sonhar mais alto. Meu sonho era abrir uma imobiliária que fosse um diferencial do mercado. Eu abri a Mangabeira Imóveis e viramos especialistas em roça rústicas. Quando chegamos nesse ponto, eu decidi que eu queria ter a roça rústica. Eu não queria ser só a dona da imobiliária. Eu queria ter um produto exclusivo meu. E para eu ter esse produto exclusivo, eu tinha que ser a dona do produto. Então, eu decidi ali que um dia eu ia ter a minha roça rústica. Como? Não sei, porque na época dinheiro não tinha. Mas sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo esforço. Então eu decidi sonhar grande. Eu decidi que sim, eu ia ter a minha roça rústica. E meu marido sempre do meu lado, sempre me apoiando, comprando junto comigo as ideias. A gente juntos, por uma brincadeira, eu nunca vou esquecer isso, que por uma brincadeira, um amigo da gente fez, quem tem conta num banco X é uma pessoa muito importante, vocês não têm. E na época eu lembro de ter brincado assim, sabe quem disse que eu não tenho?
Tenho sim. E abri o banco para mostrar para ele que eu tinha. Na época que eu abri, tinha lá, logo de início, empréstimo. Na época eu não sabia nem mexer com empréstimo. Aí mostrei para meu esposo. Eu disse, olha, estão me dando até empréstimo. E Richard, mexendo lá, achou que estava fazendo uma simulação. E eu nunca esqueci disso. Ele achando que estava fazendo a simulação, daqui a pouco, puf, o dinheiro estava na conta. Quando o Richard me mostrou, eu lembro que na época a parcela era R$ 600 que ficou do empréstimo. E a gente se olhava num desespero de, meu Deus, como é que a gente vai pagar essa parcela de R$ 600? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? E na época eu lembro de respirar fundo e dizer, rapaz, não tem o que fazer. Porque até se devolvesse o dinheiro na mesma hora, tinha que pagar os juros. Eu não tinha dinheiro para pagar os juros. E aí eu disse, não, a gente vai abrir um loteamento com esse dinheiro. E aí ele virou para mim e fez, como? Esse dinheiro é muito pouco. Na época eu não lembro, acho que era 10 mil na época. A gente tá falando aí de 2020, mais ou menos. E aí eu disse, vamos sim. E eu vou achar um jeito de como. Na mesma semana, um rapaz ligou para Richard perguntando se ele estava comprando terra. As coisas, eu gosto de pontuar sempre isso, de que eu sempre tive muito alinhada com Deus. Porque eu sonhava e eu sempre acreditava, Deus, se eu estou com esse desejo, se eu estou sonhando com isso, se está dentro do meu coração, é porque o Senhor colocou lá. E se o Senhor colocou o desejo, o Senhor vai me mostrar o como. Eu nunca esperei cair do céu. Eu sempre corri atrás de realizar. E Deus sempre me acompanhou e andou do meu lado e me mostrou como. Então, apareceu esse senhor e fez, já você está comprando terra? E aí Richard fez, rapaz, tô, mas como é a sua terra? Ele fez, rapaz, eu tenho uns hectares e tal, e eu quero tanto nos hectares. Aí Richard fez, rapaz, vou conversar com minha esposa. Aí Richard, quando me falou, fez, e como é que a gente vai pagar essa terra, velho? E aí eu lembro, eu disse, Richard, o não a gente já tem, mas eu tenho cara para fazer proposta para esse senhor. E eu vou oferecer os 10 mil que a gente tem do banco. Na época eu não lembro muito bem, mas eu acredito que era algo de por volta de uns 50 mil que ele queria. E eu só tinha 10. Eu disse, eu tenho coragem, eu tenho a cara e a coragem. Marca uma reunião com esse senhor. Fui até a casa desse senhor, tomamos um café. E aí eu falei para ele, eu disse, olha, eu posso fazer o seguinte, o senhor quer me vender tantos hectares, eu não tenho esse dinheiro. Eu tenho aqui para dar uma inicial para o senhor de 10 mil e pedir que o senhor confie na minha palavra, que em tantos dias eu pago o restante ao senhor. E aí eu lembro que esse senhor fez assim, vamos fazer o seguinte, eu guardo os hectares para você e você vai pegando de acordo com o que você for pagando. Você pega um hectare, monta o produto em um hectare e depois vai aumentando. E na época eu topei, eu disse, eu quero. E assim foi que eu fiz. Eu dei os 10 mil, a gente comprou na época 2 hectares, eu paguei 10 mil a ele e peguei um hectare na promessa de que com 30 dias, 60 dias, eu iria pagar a diferença que estava faltando para ter 2 hectares. E a gente se agarrou aquilo com muita força no intuito de vender. E a gente trabalhou muito nessa época. E Deus nos abençoou tão grandemente que os 2 hectares que a gente pegou e montou o primeiro loteamento, nós vendemos em 24 horas. 20 lotes em 24 horas. E o que eu tinha prometido pagar ao senhor parcelado com a primeira para daqui a 60 dias, na mesma semana eu cheguei lá e fez, tá aqui, ó. Tá pago e eu quero mais 2 hectares fiado. Porque eu não tenho mais dinheiro para comprar mais 2 não. Eu tenho dinheiro para pagar o que eu estava devendo. Eu quero mais 2. E esse senhorzinho confiou em mim e eu agradeço fielmente pela credibilidade que ele depositou na gente. E assim nós começamos a nossa empreitada como construtores de roça rústica. Se passaram 4 anos desde essa história e dentro de 4 anos nós já entregamos o nosso primeiro condomínio de chácara de roça rústica. E hoje a Mangabeira Imóveis tem 5 empreendimentos particulares, com no mínimo 100 lotes em cada um deles. E os 5 empreendimentos com 100 lotes 100% vendido. E assim a gente fez a nossa
primeira empreitada, nosso primeiro empreendedorismo a dar certo. Então hoje eu sou uma empresária do ramo imobiliário, eu tenho construtora própria, eu tenho imobiliária, eu sou dona de loteamentos de roça rústica, fora outras empresas que eu tenho em parceria com alguns outros colegas no ramo alimentício, farmacêutico e também agora fechado recentemente no ramo de turismo também. Então eu comecei a diversificar, eu aproveitei o momento que eu ganhei um bom dinheiro e comecei a diversificar dentro dos segmentos e diversificando as minhas rendas. E o que eu quero dizer com isso? Você que vai me acompanhar no Café com a Nanda, eu quero trazer para vocês uma história mais detalhada, não só minha, mas como de outras empresárias que, assim como eu, começou do nada. Começou sem ter nada, apenas a cara e a coragem. E o principal, que é o primordial para você que está empreendendo, começou acreditando em si mesma. Tudo que eu mais fiz durante todo esse meu tempo como empreendedora foi acreditar em mim e acreditar no meu potencial. Independente de ter várias pessoas dizendo que eu não seria capaz, porque eu era muito nova, porque eu não tinha muita experiência, mas enfim, eu preferi tapar os ouvidos para eles e acreditar no que eu sentia, no meu potencial de crescimento e aonde eu queria chegar. Meu marketing queria que eu tivesse uma frase de efeito para passar para vocês, a frase que me deu start, mas nunca teve essa frase. O que teve foi uma visão. Eu sabia onde eu queria estar, o que eu queria ser, e eu me apeguei a essa visão do futuro. E hoje eu estou aqui porque eu me comprometi a ser uma empreendedora, a trabalhar com vendas e a ajudar pessoas. E eu decidi criar o Café com Nanda para compartilhar com vocês o meu obstáculo, como eu venci, como eu superei. E não só a mim, mas como outras pessoas passaram por isso e hoje vivem do sucesso e vivem o sucesso, eu decidi convidá-las para tomarmos um café juntos e compartilhar com todos vocês a nossa experiência de como superamos os nossos obstáculos e como tivemos a visão de chegar no sucesso. E o Café com a Nanda vai ser tudo isso e mais um pouco. Isso eu prometo para vocês. Eu estou comprometida a ajudar pessoas como você, que quer empreender e quer chegar no sucesso. E não vai desistir, porque você acredita no seu potencial. Então você já sabe, né? Já pensou quem será meus convidados? Já pensou quem eu vou trazer para compartilhar com vocês? Escreva aí para mim nos comentários. Quem vocês gostariam que estivesse aqui comigo, contando e compartilhando as suas histórias? Comenta para mim que eu vou estar vendo tudo que vocês comentarem. E não esquece, curtir, comentar e compartilhar. E também ativar as notificações para não perder nenhum episódio, hein? Aguardo vocês todas as segundas, 7 horas da noite, um Café com a Nanda.